Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula sobre HTTP e REST. Então na aula de hoje a gente vai ver como funcionam alguns dos métodos do nosso endpoint, em especial a página inicial, em especial a página inicial e os métodos GET da nossa controle. Okay? Então a gente tem aqui a nossa aplicação, no caso aqui eu estou com o index HTML sendo exibido, eu vou rodar nossa aplicação, vou rodar com o watch, mas não necessariamente você precisa fazer isso, pode rodar só .NET Run, não tem problema. Ela vai iniciar, assim que ela iniciar, a gente vai testar ela aqui no nosso navegador. Ok, maravilha, estamos com ela funcionando aqui. Tá? E agora a gente vai analisar um pouquinho mais a fundo como funcionam os métodos GET que a gente construiu, perdão, em especial estudando o funcionamento dessa página inicial. Tá? Então, vamos ver como é que é o nosso index.html, a nossa página inicial, Então percebam que aqui no head, a única coisa diferente que eu tenho aqui é a referência ao meu estilo CSS, então, nada de importante aqui. Eu tenho um H1 aqui para colocar nosso título, e eu tenho agora uma primeira div, que essa div, o que ela tem? Ela tem um input e um button. Tá? Esse input e esse button fazem esta caixinha de busca aqui, esse input e este button. Depois, a gente tem, depois dessa div, a gente tem o L, uma lista não ordenada, chamada lista links, que está vazia, não tem nenhum item aqui dentro. Por que não tem nenhum item aqui dentro? Porque eu vou adicionar esses itens posteriormente depois do meu fetch, certo? Então é essa mesma lista aqui. Se a gente inspecionar, vocês vão ver que essa lista link é exatamente essa lista aqui, porém, ela começa vazia no nosso código. Aí ele tem uma div para colocação de mensagem. Então, se a gente procurar, ela está aqui sem valor nenhum. Então, percebe que ela está escondidinha aqui, porque nesse momento não tem nenhuma mensagem. E eu tenho um link que me leva para a página novo.html, onde ele vai poder cadastrar um novo top. A gente vai ver posteriormente. E uma referência ao script, scripts/indexjs, que é esse carinha aqui, que já está aberto aqui em cima. Tá? Então a minha página inicial ela começa sem nenhum item na lista e já vem para o nosso JavaScript. Esse JavaScript aqui, o que ele tem? Constante, 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 ou seja, está criando variáveis, E aí sim um comando. Então aqui a primeira execução dele é adicionar um evento, o evento DOM_CONTENT_LOADED, para a função iniciar. Então assim que o conteúdo terminar de carregar, ele vai chamar essa função iniciar. Então vamos ver lá o que tem nessa iniciar. Nessa iniciar aqui, a primeira coisa que ele faz é colocar o evento de clique no botão buscar. Ainda faz parte da construção da página, certo? Então, geralmente o que a gente faz nessa função iniciar são concluir o carregamento da página, então colocar os eventos em todos os objetos, com exceção do Content Loaded, e depois fazer efetivamente aquilo que a gente precisa fazer no carregamento da página. O que a gente precisa fazer no carregamento dessa página aqui? Óbvio que a gente precisa obter essa lista e colocar os itens na lista, exibir eles para o usuário. Então a gente já consegue imaginar que vai ser feito um fetch aqui. Percebam que antes de iniciar o fetch, que é a próxima linha, ele coloca uma mensagem de carregando, isso é bem legal, porque se isso aqui demorar
aquela mensagem de carregando ela vai aparecer. Então a gente consegue simular isso, ó, vindo aqui em Network, colocando, por exemplo, que ele vai como se ele estivesse num 3G lento. E aí a gente recarrega novamente. Ele vai recarregar, então ele está fazendo como se fosse um 3G devagar. Ó. E aí a gente consegue ver. Ó. Okay? Perceba que o CSS até carregou depois nessa simulação. Tá? Então aquele carregando, ele foi colocado aqui, ó, já no Event Listener, né? Porque na página inicial não tinha nada aqui na mensagem. Ele foi colocado nesse momento. Essa é uma maneira de você colocar mensagens que variam durante o tempo. Né? Então é muito comum você criar uma div, dar um identificador para ela e ir alterando o conteúdo dela várias vezes. Por que eu consigo alterar esse cara, né, diretamente o inner HTML dele aqui? Ó? Porque eu também fiz uma coisa aqui, que é definir uma constante com esse camarada aqui, ó, logo no início da minha aplicação. Né? Então a primeira coisa que ele faz é jogar essa mensagem como uma constante aqui, ó. E é ela que eu estou acessando aqui para gravar a mensagem. Tá? Então, todo momento que eu quiser alterar a mensagem, eu faço isso. A hora que não tiver mais mensagem nenhuma, é só você passar uma string vazia e a mensagem será limpa. Tá? Então, eu dei uma mensagem aqui de que está carregando. Poderia ter um GIF aqui animado, girando, o que você achar melhor. Tá? Alguma animação. E aí ele vai fazer especificamente o get. Que get ele vai fazer? Este get aqui, ó, que vai lá na URL da lista de tops, sem nenhuma query string aqui e sem nenhum identificador aqui. Ou seja, ele quer a lista, né? A lista completa. Se eu chamar essa URL direta. Então eu faço o fetch de /API /tops, ele vai me trazer, né, dentro do meu servidor, API tops. E essa URL, né, /API /tops, ela vai ser atendida especificamente pela nossa controller, né, porque eu defini que /API /nome da controller era justamente a rota que essa API aqui ia responder. Tá? Então ela vai cair aqui em algum momento. Vamos analisar mais um pouquinho o nosso front-end e aí a gente vai para o back-end. Ele faz um await, né? Então ele vai aguardar isso aqui acontecer antes de fazer o próximo comando. Quando ele terminar essa obtenção, ele vai olhar nesse objeto response aqui, o mesmo objeto que a gente pega o resultado em JSON. Antes de transformar o resultado em JSON, ele vai testar se foi tudo ok. O que quer dizer esse ok aqui? Esse ok aqui ele vai ser true se o resultado for na família 200. Tá? Então, se for qualquer status HTTP da família 200, então 200e alguma coisa, esse ok ele é verdadeiro. Tá? Se for qualquer resultado que não é da família 200, ele vai cair aqui no else. Então ele vai cair, se ele cair aqui no else, né, então digamos que não veio um ok, ele cai aqui no else, dá a mensagem de erro e termina a página inicial sem carregar nenhum top. Okay? Então, se a gente tiver com back-end fora do ar, né, só com front-end funcionando, no caso de banco de dados, provavelmente, ele só vai mostrar esse erro aqui e nada mais. Tá? Agora, se a minha resposta for um ok, né, por exemplo, como foi aqui, aí sim ele pode converter a resposta em JSON. Então, o que é converter a resposta em JSON? É vir aqui, ó, este conteúdo que chegou aqui, que está em response, ele vai converter para um objeto JavaScript e guardar aqui nessa constante result. E essa constante result aqui vai ser passada para essa função exhibTops, que vai colocar os itens na lista. Tá? Você poderia colocar os itens na lista aqui na sequência. A gente faz assim por organização do código. Tá? Fica mais fácil de ler. Então, só para a gente entender a sequência completa, depois a gente vê como esse cara foi construído. Então, eu obtenho a lista que veio do back-end, passo ela para um método que vai exibir isso na tela e limpo a mensagem
que a gente tinha escrito lá de carregando, né? Ela vai ser limpa aqui quando tudo estiver carregado com sucesso, tá? Como é que funciona essa ExhibTops aqui? Então, vou fechar essa iniciar e vamos olhar ela aqui, ó, ExhibTops. Então, ela recebe um parâmetro, né, que a gente chamou passando o resultado. Então, ela tem exatamente o que veio do back-end. E o que veio do back-end, né, o objeto JavaScript que veio do back-end, o que ele vai fazer com isso? Primeiro, ele vai pegar aquele objeto que tem a lista, que é justamente esse cara aqui, ó, que tem o ID lista links, essa UL, né? É esse cara que ele pegou e gravou nessa variável. Aí ele faz, para cada cara que tiver nessa lista, né, for each, ó, a lista de itens que veio do back-end, lembre-se que é uma lista dos tops, para cada cara que chegar lá, ele vai inserir um HTML lá dentro. Ok? Esse comando aqui é esse comando aqui. Então ele vai colocar um HTML lá dentro, então ele vai inserindo itens na lista de links. Percebam que esse for each, né, para cada top, ele gera um LI, né? É justamente um LI que ele guarda lá dentro. Então ele vai adicionar os itens nessa lista até que a lista recebida termine. Tá? E aí o que tem dentro desse HTML? Então, ele tem um LI, né? um item de lista, né? A gente aprendeu lá na aula de marcação, bem no comecinho. E lá dentro ele tem, isso aqui é um comentário, pode ignorar o comentário agora, né? Então ele tem aqui um link, um A, né? Uma tag A, um link, formada pelo arquivo visualizar HTML, ok? E a formação de uma query string, onde ele vai passar um top igual ao valor que ele recebeu, né, do top atual dessa iteração com o ID. Então ele está colocando o ID no link de visualização. Ele está formando esse link aqui, ó. Visualizar HTML, top igual, e o top que você vai clicar, né? Perceba que quando você faz a segunda vez, é outro que vem, né? Então ele está formando esse primeiro link. Depois ele te coloca um segundo link, uma outra tag A, que aqui dentro, né, ele tem um link indefinido aqui, né, para a própria página, tá? E o que ele faz aqui? Ó? Ele cria uma propriedade personalizada, né, customizada. O que é uma propriedade customizada? É qualquer propriedade que não exista no HTML, né? Então, class existe, href existe, mas a gente precisa de uma para guardar o identificador do top aqui, para que a gente consiga pegar depois a curtida, porque a curtida não vai te levar para outra página, né? Você vai ter que pegar o clique dessa curtida aqui. E como é que eu vou saber em qual identificador do cara que foi criado? Uma das maneiras de fazer isso é criar uma propriedade customizada dentro da sua tag, usando data traço e o nome que você quiser. Então, no caso aqui, o nome que eu quero é ID, e eu tenho data traço ID, então. Tá? Quando eu crio essas variáveis data alguma coisa, eu digo que eu criei uma variável chamada ID na coleção chamada dataset. Tá? É assim que escreve. Tá? Então eu consigo facilmente recuperar esse valor depois se eu tiver referência a esse link. Tá? E aí o que eu fiz? Diz que esse link seguia a classe link curtir. Por que eu dei uma classe para ele e não um ID do HTML? Porque nós vamos ter vários links dessa classe, né? E todos eles vão compartilhar o mesmo evento de clique. Tá? E aí a gente vai diferenciar o clique através dessa propriedade data_id aqui, tá? Para fazer o curtir. Mas essa parte do curtir a gente vai ver com mais detalhes
depois, tá? E aqui dentro eu gravo também o número de curtidas, né? Que é para fazer essa exibição aqui, né? Depois do emoji, percebam que tem um emoji aqui, né? E logo depois o número de curtidas, ele está aqui. E eu também nomeei esse cara aqui, tá? Porque eu vou precisar dele para conseguir substituir esse valor aqui posteriormente, se necessário, né? Ok? E para estilizar também. Bom, depois, né, de encher essa lista com todos os itens, o que ele faz? Ele pega todos os botões curtir, então percebam que ele faz um Query Selector All, né? Pega todos os itens que tenham a classe, né, esse pontinho é classe, link curtir. Então ele vai pegar todos os links que foram criados aqui desse for each. E para cada um deles vai colocar no evento de clique o método curtir. Tá? E esse método curtir a gente vai estudar posteriormente, que é o que vai fazer a lógica das curtidas, okay? De aumentar uma curtida e de garantir que essa curtida não se repita para o mesmo cliente. Tá? Então, essa é a sequência que ele fez aqui para exibição. E também eu tenho aqui no botão buscar, né, que a gente adicionou aqui, ó, no botão buscar, este outro método. O que ele faz? Como ele é um botão, né, a tendência é que ele tenha um default de recarregar a página, a gente desativa esse default. Tá? A gente pega o título que ele digitou, né? Então a gente pega aquela caixa de texto, que ela tem o ID de título. Aqui, ó, pega a caixa de texto e pega o valor dela. Então, esse título desejado é o valor que o usuário digitou. Aí, o que eu faço? Né? Eu vou zerar a lista, porque eu vou fazer uma nova busca, certo? Eu zero a lista, porque se não encontrar ninguém, fica vazio. Se encontrar alguém, preenche com os novos. Marco o que está sendo carregado, faço o fetch. Qual é a diferença desse fetch aqui para o fetch inicial? Percebam que aqui eu chamava API Tops, aqui eu chamei API Tops e mais um parâmetro aqui, né? Título igual ao título que ele digitou. Ok? Então eu estou montando aquela URL, né, com aquele padrão que a gente chama de query string. Isso aqui vai virar uma variável depois lá no meu back-end. Tá? E aí eu testo se a resposta é ok ou não. Se ela não foi ok, eu dou uma mensagem de erro. Se ela foi ok, seja com registros ou seja sem registros, né? Se o resultado foi ok, ele vai converter o resultado que chegou do servidor em JSON para uma variável do JavaScript e passar para aquele exibir tops novamente, a mesma função que vai exibir os tops na lista de novo. Então, tanto faz se essa lista veio da chamada inicial, que era nesse endpoint aqui, nessa URL pura, quanto neste outro momento que ele vem aqui passando o título. Ambos os momentos, ele vai repassar isso aqui para aquela função exibTops, que vai preencher a lista e colocar os links para curtir. Okay? Então a gente tem aqui, tirando a opção do clique do curtir, né, que a gente analisa depois, o nosso front-end aqui passado em detalhes. Tá? Aqui não tem muita diferença do que a gente já fez, é só um exemplo um pouquinho maior do que a gente fez nas outras vezes, mas a gente vai ter bastante diferença em outras páginas. Vamos ver agora então como fica o nosso back-end para essa página inicial. Então, a gente precisa perceber, né, que a gente tem, vou recarregar aqui, deixa eu voltar ao normal aqui. A gente tem, então, esta chamada de back-end aqui, né, /API/tops, que é a padrão, com o método get,
eu tenho ela mesma passando um título, ok? Então, essas duas, né? Esses dois endpoints a gente tem que configurar lá na nossa controller para ele saber responder, tá, a essas duas situações. Essa é a primeira questão que a gente tem que resolver. Então vamos aqui para o nosso back-end. Então eu vou abrir a nossa controller. /API /tops, a gente já sabe que é o início aqui, né, o URL padrão da nossa controller. Então como é que eu faço para ele responder, né, get na rota padrão dele? É só eu criar um método aqui, né, que no caso vai ser esse nosso, que eu vou chamar de obtain tops. Você pode dar o nome que você quiser, não importa, tá? E marcar esse método como sendo um HTTP GET. Tá? Você vai fazendo essa marcação HTTP GET, ele vai compor a rota, né? No caso essa rota aqui, você não tem mais nenhuma informação de rota complementar depois disso, que você pode colocar aqui. Então ele vai atender exatamente a /API /tops com o método GET. Então aqui fica uma lembrança do que vai acontecer. Então ele vai atender GET com /API /tops. Então ele é justamente o cara que vai atender tanto o carregamento inicial quanto esse aqui, que também é /API /tops. Com a diferença que ele tem uma variável aqui de query string. Aquela variável de query string eu consigo obter ela, né, o valor dela, justamente colocando ela como um parâmetro desse método. Se eu fizer isso, o próprio mecanismo do .NET, do ASP.NET, né, ele transforma aquela query string e disponibiliza ela para a gente aqui nessa variável título. Okay? Então, quando eu pegar aqui título dentro do meu método no C#, eu vou ter exatamente este valor que for chamado aqui. E se não for passado nada, ela vai estar vazia, normalmente, então ele vai atender também a essa URL, só que título vai estar vazio. Então a gente pode fazer um método só para resolver isso aqui. Quando a gente define esse método, a gente sempre tem que definir também qual é o tipo de retorno. Né? Em alguns exemplos a gente simplesmente escreveu string aqui, ou retornou o objeto do nosso banco de dados, mas agora a gente já vai tomar um pouquinho mais de cuidado. Né? Então, esse cara aqui vai me retornar uma lista de tops, não é isso? Então eu vou fazer o meu retorno desse tipo, ó, list de top. É uma lista cujos elementos são tops. Okay? Quem é esse top aqui? É a classe do nosso banco de dados, ok? Cuja a gente não programou, ela veio do scaffolding, ok? Ela tem um ID, um título, um número de curtidas e ela também tem uma coleção de itens, ok? Então ela tem uma coleção de itens. Tá? Guarde isso aqui que a gente vai voltar nisso aqui ainda. Aqui. Tá? Então, o que eu estou dizendo? Que o meu retorno é uma lista de tops. Porém, tem mais uma coisa aqui, né? Algo chamado Action Result. Isso aqui a gente não usou ainda. O que é isso aqui? Se eu pego o Action Result e coloco o meu retorno aqui dentro, o que eu estou dizendo? Que eu vou retornar um resultado HTTP que pode conter uma lista de tops. Okay? Então eu faço isso para que eu possa manipular, por exemplo, qual o status que ele vai retornar, quais são os headers e quais são os textos do response. Okay? Então, para controlar isso aqui melhor, eu pego o tipo de resultado que eu quero e envolvo ele no Action Result. Então agora eu vou retornar um Action Result cujo conteúdo pode ou não ter uma lista de tops. Ok? Então é isso aqui que a gente disse. Isso aqui é uma maneira, então, de você implementar esse tipo de API. Tá? Então você pode chamar ela vazia ou com título valor desejado.
Então vamos ver como é que ficou a lógica desse método. Então a lógica desse método é o mais simples de todos os nossos endpoints. Tá? Por quê? Ele vai usar o nosso contexto aqui que foi injetado, né, para buscar na tabela top, tá? Ignore isso aqui por enquanto, né? Pegar todos os tops, ok? E converter numa lista de tops, que é justamente o espaço que a gente quer aqui, né? O tipo que a gente quer, list de top. Então ele pega esse top, isso aqui vai fazer uma consulta no banco, né? E manda converter numa lista de tops, ok? Se fosse só isso aqui, essa variável tops teriam todos os tops do meu banco. Aí o que a gente faz? Existe uma possibilidade de filtro aqui, não é? Então a gente coloca esse where aqui, né? Esse teste, né? Essa cláusula where lá do SQL, e fala o seguinte, ó, para cada top que vier no resultado, você olha, se o título veio vazio, então essa linha entra. O que isso quer dizer? Com título vazio, todas as linhas vão entrar. Se o título não estiver vazio, né, então ele tem um ou aqui. Ó. Então, ou o título está vazio, ou ele contém, né, o top atual contém esse título aqui na coluna título. Okay? Então, isso aqui você está fazendo um filtro opcional. Né? Isso aqui é um modelinho de você fazer um filtro opcional. Se eu tiver filtro, olha também isso aqui. Se não tiver filtro, só isso aqui já é suficiente, então todas as linhas vão entrar. Tá? É assim que a gente faz quando a gente quer fazer um filtro opcional. No SQL também, a mesma coisa, se você tentar fazer um select lá direto com where, é assim que você vai fazer do mesmo jeito. Tá? E o que eu quero além disso, né, é trazer as informações dos itens. Então, eu não quero só as informações do top aqui, né? Eu quero fazer a navegação aqui nesse relacionamento e trazer também a lista de itens dentro de cada um dos tops. Né? Para fazer isso, a gente já sabe, é só fazer um include do item que você quiser. Né? No caso aqui, a tabela item. E aí a gente passa a trazer esse resultado nessa consulta também. Tá? Agora, percebam que tem uma observação, né? Eu coloquei uma observação aqui nesse include. Por quê? Quando a gente vai converter esse cara, quando a gente trabalha isso aqui direto no C# e vai iterando isso com laço, não gera nenhum problema. Porém, aqui, no momento que a gente for retornar isso aqui vai ser convertido em JSON. Essa conversão em JSON, ela é feita automaticamente. E ela é feita de maneira a seguir tudo que tem dentro da classe. Então, se a gente olhar aqui dentro da classe top, você vai ver que além do ID do título e das curtidas, ela tem também um item aqui. Ó. Esse item é uma coleção de itens. Isso aqui faz o papel do relacionamento, né? Então é uma propriedade de navegação. Ela vai permitir que, dado um top, eu pegue todos os itens. Porém, cada um desses caras aqui é do tipo item. Se a gente for lá no tipo item, você vai ver que ele tem o ID do top, a posição, o nome e a quantidade de curtidas, mas ele também tem uma propriedade de navegação aqui, ó, que faz voltar para o top. Tá? Indica qual é o top. E aí, percebam que se na hora de converter isso aqui para JSON, você cria um objeto com ID, título, curtidas e item. Dentro do item, você cria top ID, posição, nome, curtidas e top. Aí dentro do top você vai ter um item, dentro do item você vai ter um top, dentro do top você vai ter um item, dentro do item você vai ter um top. Você vai ter um loop infinito aqui, tá? Porque ele vai e depois ele volta. Isso aqui vai quebrar o .NET, tá? O .NET não vai saber lidar com isso aqui. Então você vai ter que, para poder fazer esse include aqui, se ele tiver propriedade de navegação de ida e volta, você vai ter que fazer um procedimento aqui que não é muito difícil, eu já volto nele, já mostro para vocês o que é. Tá? E, resolvido isso, né, montado o objeto do formato que me interessa, eu quero retornar.
Antes a gente simplesmente retornava o objeto aqui, o tops, né? Só que agora a gente vai envolver o nosso retorno numa função. E essa função vai me indicar qual que é o resultado que eu quero que retorne. Então, se eu quero que retorne um 200 OK, eu vou chamar a função OK e passar o meu conteúdo para ela. Ele vai garantir que todos os cabeçalhos do HTTP vão ser criados direitinho e que o retorno será 200 OK. Tá? E aí a gente tem esse endpoint funcionando perfeitamente do jeito que nos interessa. Tá? Então ele recebe um GET com a rota padrão, porque eu não mudei a rota aqui, com a possibilidade de eu passar uma query string, um parâmetro por query string aqui chamado título, e vai retornar uma lista de tops com um resultado. No caso aqui é 200 OK, seja a lista vazia, seja a lista cheia. Ah, mas e se der erro? Se der erro, o próprio .NET já faz a função de te retornar 500, tá? Então você não precisa fazer o retorno do 500, ele vai te retornar 500 caso, por exemplo, seu banco de dados esteja fora do ar, ok? Ou tem algum problema aqui na hora de fazer essa conversão, tá? Então, os erros 500 o .NET trata para você e os outros resultados você tem que tratar na mão, tá? Então vamos ver como é que a gente resolve aquele problema do include aqui, né? Para resolver esse problema do include, então eu até coloquei aqui uma anotação lá no final de o que a gente tem que fazer. Para corrigir essa referência circular, você tem que primeiro adicionar esse pacote aqui, ó, Microsoft ASP.NET Core MVC Newtonsoft JSON. Esse aqui é o pacote que faz as conversões para JSON mais avançadas, tá? Então você vai vir aqui no console, vai adicionar esse cara, ele vai parar aqui, ó, no seu CS Proj, né? É esse cara aqui, ó, ok? Você adicionou esse pacote e nesse pacote, né, você vai chamar uma função dele na Configure Services. Vocês vão lembrar que lá no iniciozinho, quando a gente começou a analisar a aplicação, eu falei para vocês que aqui, na hora de adicionar as controllers, terminava com ponto e vírgula aqui e não tinha isso aqui. Aí você vai vir aqui antes do ponto e vírgula e colar esse código aqui, que vai estar no material textual da aula e também no repositório de exemplo para vocês visualizarem, com esse código aqui. Tá? É o código que vai permitir, né, ou que vai ensinar a conversão de JSON a saber manipular esses loops de referência de forma a ignorá-los. Okay? É isso que esse código está dizendo. Ignorar os loops de referência. Está adicionando uma opção para a conversão do JSON, para que ele não faça esse loop infinito. Tá? Mas é só isso, não tem segredo. Tá? Adiciona o pacote e faz essa configuração. Então vamos voltar lá no nosso código. Okay? Então, este endpoint aqui, ele já faz duas coisas, né? Tanto o nosso get sem filtro, quanto o nosso get com filtro. Ok? Maravilha. Então, a gente já tem aqui a API necessária para a nossa primeira página, com exceção dos curtirs. Tá? Todas as duas, né? Tanto aqui preenche aqui ao carregar a página, quanto aqui é executada na busca, né? Ambas são /API/tops, ok? E vão ser atendidas por este método específico aqui, ok? Como a gente vai ver as curtidas depois, essa nossa primeira aula fica aqui. Nas nossas próximas aulas, a gente vai ver como ficam as nossas próximas páginas. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.